Olá, comunidade Rise, sejam bem-vindos de novo a mais uma sala do dia dedicado à sustentabilidade, bioeconomia e meio ambiente. Nessa sala de agora, a gente vai falar sobre empreendedorismo cooperativo ambiental e a gente vai tentar mostrar para vocês quais são as possibilidades de empreendedorismo dentro do cooperativismo. Quando a gente fala de cooperativas, do que vocês lembram? Vocês lembram de empresas? Vocês lembram de negócios? Vocês lembram, quando vocês escutam a palavra cooperativismo, vocês lembram da sua atividade científica? Faz sentido essa relação para vocês? Bom, a gente quer trazer aqui uma pequena luzinha, uma provocação sobre esse tema. Então, sejam todos bem-vindos. Para falar conosco aqui, mais uma vez, o evento traz convidados, gente, absolutamente sensacionais. Quem vai falar de cooperativismo conosco não é nada mais, nada menos do que o Abdul Nasser, que é superintendente do Sescop Rio. Sescop, para quem não sabe, é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E a gente vai falar também com o Vinícius, que é o presidente do sistema OCB Rio de Janeiro. A OCB, para quem não sabe, é a Organização das Cooperativas do Brasil. Então, esses dois craques que estão atuando no nosso estado, que representam o cooperativismo no estado do Rio, vão esclarecer para a gente, vão bater um papo sobre oportunidades no modelo de cooperativismo relacionados a inovações e à ciência. Abdul, Vinícius, sejam muito bem-vindos. E é um grande prazer ter vocês aqui. Já falei com eles, gente, que eles vão ficar para nossas atividades pós-evento também, porque aqui a gente não é bobo nem nada, a gente vai aproveitar a parceria com a OCB, com o Sescop Rio. Sejam bem-vindos, Abdul, Vinícius. Quem gostaria de começar? Vinícius, talvez? Vinícius está sem som, eu acho que você, pelo menos para mim. A gente desliga e não lembra de ligar, né? E normal, tá? Normal. Mas, Mônica, assim, um prazer estar com vocês aqui. Eu e um irmão que a vida me trouxe, que é o Abdu, que nós que estamos hoje à frente aqui do Cooperativismo do Rio de Janeiro e queremos muito poder contribuir para que as pessoas entendam o nosso modelo de negócio, entendam o papel do cooperativismo na sociedade brasileira, no mundo. Estamos à disposição. Meninos, Abdul, você começa e o Vinícius vai no embalo. Como vocês querem fazer? A sala é nossa. Tá ótimo. A gente bate uma bola. Primeiro, uma boa tarde a todos, né? Muito obrigado, Mônica, pelo convite. É uma oportunidade incrível. A gente tem um sonho, né? um desejo, que é levar para os empreendedores de todos os níveis, e ainda mais esse relevante setor, que é o empreendedorismo científico, acadêmico, né, o empreendedorismo inovador, levar o cooperativismo como uma das alternativas possíveis de organização de negócios, porque o cooperativismo ele cabe em todos os setores. Né? O cooperativismo, para quem não sabe, aí a gente está no ambiente acadêmico, acho que vale plantar ali essa informação. O cooperativismo ele é um sistema econômico próprio, né, diverso do sistema de capital, diverso do sistema estatal, né, o pessoal chama de socialismo, comunismo, como queiram, sem entrar nos detalhes, mas ele é um sistema econômico próprio, tem uma outra forma de organizar a cadeia produtiva, colocando o ser humano no centro da operação, né, e o capital a serviço desse ser humano, obviamente sem deixar de lado a meritocracia, e aí eu costumo dizer que é uma meritocracia não violenta, né, porque dá as mesmas possibilidades e oportunidades a todos que participam. E hoje, dentro do convite que nos foi feito, vou trazer só alguns pontos, algumas possibilidades dentro do setor ambiental de como empreender dentro do cooperativismo, obviamente vinculado à ciência, e vocês vão perceber como é diferente, talvez, o processo de organização, como ele tem por base, né, dentro da própria lógica de sistema econômico. Existem alguns estudos de sistema econômico comparado que vale muito a pena buscar, principalmente na Europa. Né? Aqui no Brasil a gente só tem
a Diva Benevides Pinho, que foi catedrática da USP, que trouxe esse tema, né, inclusive com um livro antigo, mas ainda muito atual, que é os Sistemas Econômicos Comparados. Você vai ter lá todos os sistemas e o cooperativismo como um deles, né? Mas a base desse sistema, ele busca gerar justiça distributiva e democracia econômica. É corrigir o econômico, o social pelo econômico, né? É cuidado social, mas através de oportunidades econômicas, de negócios propriamente ditos. Não é ONG, não é caridade, é negócio. Só que é um negócio que não gera bilionários, é um negócio que distribui riqueza, que fixa riqueza na mão daqueles que produzem, né? que geram essa riqueza. A gente vai ver isso aqui, espero que a gente consiga passar aqui. Obviamente vai ser uma palestra bem mais prática, bem mais objetiva, não tão acadêmica. A gente preferiu assim, afinal já é um evento cheio de estrelas da academia, né? Não nos caberia aqui esse desafio. Então vamos trazer aqui alguns pontos interessantes, talvez, para muitos sobre o cooperativismo no setor ambiental, e vamos estar abertos para várias perguntas. Isa, passa para a gente aí a apresentação. Bom frisar, né, Bido? O cooperativismo ele acaba coletivizando os meios de produção, mas mantendo a propriedade privada, né? Não é estatizado, não está na mão do Estado, está na mão das pessoas, e essa riqueza automaticamente fica presa às pessoas que a geraram, né? E ao local onde esse recurso foi gerado, né? Isso aqui é algo importante de se falar, né? A gente pensa o cooperativismo muito como um sistema capaz de equilibrar economicamente, inclusive o nosso estado do Rio de Janeiro, que a gente perde muitas divisas aqui por causa da questão do petróleo e tal. A evasão é muito grande. Então, desenvolver o cooperativismo no nosso estado é importante para que a gente desenvolva a economia local, né? A economia e as pessoas, né? E nessa linha que o Bidu colocou, assim, hoje o cooperativismo ele está em todas as camadas sociais, né? Cooperativas grandes, cooperativas pequenas, mas no atual cenário econômico, de relevância econômica, o cooperativismo tem segurado assim, fortemente a balança comercial do Brasil através das cooperativas agropecuárias, né? E a gente às vezes pensa assim... Ou os serviços de saúde através... Os serviços de saúde estão salvando pessoas, né? Mas acho que uma coisa que é interessante frisar, a gente tem uma falsa impressão quando a gente lida com agropecuária. É óbvio que tem grandes latifundiários, é uma realidade do Brasil, a gente não esconde isso de ninguém, mas a parte que cabe ao cooperativismo nessa produção, a gente tem milhares de famílias que detêm posses, muitas vezes muito menores do que esses latifúndios, que se reúnem e constroem grandes cooperativas que hoje são fenômenos mundiais. A gente tem a maior produtora de soja do mundo, que é a Coamo, tá? E tem milhares de cooperados lá, tem milhares de famílias, não é um dono daquele negócio, são milhares de donos daquele negócio. Aqui no Rio nós temos a Coagro, que é hoje a única fábrica de açúcar, a única usina de grande proporção que ainda produz álcool aqui no Rio de Janeiro. Mas os plantadores de cana são 10 mil famílias hoje na Coagro aqui no Rio de Janeiro. Para você ver como é que o cooperativismo ele acaba distribuindo essa riqueza que muitas vezes ficaria na mão de um só. Você consegue ter um grande player no mercado, mas coletivizando essa renda. Acho que valia a pena frisar isso. E são negócios de todo tipo, né? A gente vai falar aqui dos ambientais, que eu acho que, inclusive, talvez para muitos, quando você fala em cooperativa, é a primeira imagem que vem na cabeça, né? A gente vai falar disso. Mas só para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro tem uma população aí, estou aqui, eu não sei os dados atualizados, mas a última vez que eu vi, em torno de 16 milhões de fluminenses. 1,6 milhões são clientes das Unimedes, ou seja, nessa pandemia, 1,6, quase 10% da população fluminense estaria ali atendida pelos planos de saúde da Unimed, que é um conjunto de cooperativas, né? Então, pensem na relevância que isso tem economicamente ou socialmente para o estado do Rio de Janeiro. Para alguns municípios, inclusive, a maior rede de saúde ela é privada e é vinculada a essas cooperativas, né? Isso tudo na mão dos médicos, que são os donos do negócio, né? Então, faz toda a diferença. Mas hoje,
a gente podia aqui falar, pode até falar depois de vários exemplos. Tem cooperativas de gente muito humilde, que é proprietário de aeronave, o pessoal tinha jatinho, e aí cansou, resolveu compartilhar o jatinho e criou a cooperativa dos proprietários de aeronave por tempo compartilhado. Né? Em vez de cada um ter o seu, não, vamos dividir, vamos contratar um piloto em comum. Então, serve para essa gente mais humilde e serve para a gente, né? Aqui, nós, pessoas comuns, né? Que, por exemplo, podem criar uma cooperativa de geração de energia renovável, como a gente vai falar aqui. Mas a primeira dentro do ambiental, né, quando a gente fala em cooperativismo no geral, ou você pensa em cooperativa de táxi, ou você pensa em cooperativa de catadores, né, de lixo. E quando você pensa em cooperativa de catadores de lixo ou de material reciclável, para eles não ficarem chateados comigo, você tem... me apresentar. Então, essa talvez seja a imagem que vem na cabeça, né? Pessoas ali numa esteira, isso nas cooperativas mais organizadas, obviamente, né? Aquelas que são muito mais simplórias, né? Muito menos estruturadas, mas pessoas ali selecionando numa esteira material reciclável, né? Então, essa talvez seja o conceito de cooperativa para muita gente. Só dá para fazer cooperativa de catador, e mesmo nesse setor, né, a gente tem ali as cooperativas inseridas no setor mais basal desse processo. Esse mercado hoje, ele é basicamente organizado da seguinte maneira, né? O consumidor, o produtor de lixo, ele por consciência ambiental e exclusivamente por consciência ambiental, né, entrega o seu lixo com muita dificuldade, se diga de passagem muitas vezes, né? Não se acha à disposição de todos ali uma estrutura de seleção, reciclagem. Às vezes você seleciona, faz tudo bonitinho, e aí vem o caminhão de lixo da prefeitura e mistura tudo dentro do balaio daquele caminhão lá, enfim. Mas esse cara participa do processo por pura consciência ambiental. Aí depois você tem o catador, né, que está organizado em cooperativa ou não, mas que é o primeiro nível desse processo. E esse cara ganha ali o dinheiro pelo recolhimento do lixo, né? E é o dinheiro, acho que talvez a menor parte desse processo produtivo, né? E por mais que eles sejam talvez a parte de maior movimento humano nesse processo, eles ficam com menor. E aí alguns setores têm atacadistas que compram desses catadores, alguns setores têm ali, alguns produtos têm aqueles que só beneficiam, né? Que organizam, que invasam, que às vezes processam num primeiro nível, e depois as indústrias de transformação para que retorne ao consumidor. Né? Isso numa representação muito simplória, obviamente, muito simples. Eu poderia tornar isso aqui infinitamente mais complexo, né? Mas isso é para que vocês percebam como é o mercado hoje. O mais complexo seja, não vai fugir muito desse modelo. Opa. Não vai fugir muito desse modelo. E aí a gente conta, então, né, dentro desse processo, com a boa vontade do consumidor, a miserabilidade do catador, né, e talvez um monte de gente ganhando muito dinheiro nas fases seguintes. Né? A gente acabou de ver aí na televisão, quem acompanhou, uma pessoa sendo presa por vender fios de cobre que eram desviados. Mas fora a questão criminal, observem o quanto de patrimônio, de riqueza, só um produto reciclável movimentou. Então, esse não é um mercado irrelevante, né? Não é um mercado de pouco dinheiro, é um mercado não percebido pela maioria das pessoas. Bom, existe uma outra forma de organizar, existem várias, né, obviamente, mas vou trazer para vocês, dentro do cooperativismo, uma outra forma de organizar, e aí trazendo já algumas oportunidades para a academia, né? A gente pode, por exemplo, e talvez alterando a lógica desse mercado, incluir dentro do processo econômico de tratamento, de reciclagem, de reaproveitamento, de circular, né, do lixo, do material reciclável, o próprio gerador, o próprio consumidor, né? Inclusive, em outros países, isso é muito comum. Você entrega suas latinhas por dinheiro, você entrega suas garrafas por dinheiro. Há pontos de coletas em que isso acontece. Você
entrega o óleo, né, a gente vai falar disso ali, por dinheiro, enfim, você participa do processo. Então, você não faz uma coleta mais exclusivamente por consciência, você participa do processo econômico. E na medida em que você, por exemplo, pode, inclusive, fazer parte de uma cooperativa, né, de uma empresa onde o capital é meio para que as pessoas que participam do processo fixem a riqueza na proporção dessa participação, a gente pode levar o catador para um segundo nível que gere, e essa talvez seja a magia do cooperativismo, ele vai incorporando as fases seguintes da cadeia produtiva, né, de modo a entregar para aquelas pessoas que participam o maior resultado possível. Tá? Então, eu não preciso, na medida em que eu tenho uma cooperativa, que ela é bem sucedida, que, por exemplo, ela passa a incluir como cooperado até o próprio consumidor que gera o lixo, que organiza, né? Que pode, inclusive, atuar como investidor para que a cooperativa logre êxito em adquirir os equipamentos necessários para armazenar em grande escala, beneficiar e, quem sabe, até industrializar, né? E aí é que entra a academia, porque na medida em que a academia descobre e ingressa nessas cooperativas como parceiro tecnológico, né, com fornecimento de tecnologia, de geração de novos produtos a partir da reciclagem, de processos mais baratos, mais acessíveis, numa cadeia que inclua o consumidor, a gente tem a oportunidade de criar um sistema de reciclagem mais eficiente, mais justo para todos, né? E que gere um aproveitamento infinitamente maior e uma distribuição de riqueza infinitamente maior. Hoje, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem 5 imperadores do lixo aí, que basicamente controlam tudo, né? E esses imperadores praticamente não têm empregado. Vocês já viram o catador com o uniforme de uma das grandes empresas de reciclagem desse estado. Eu nunca vi, né? Eu nunca vi. Agora, esse lixo vem de algum lugar e vem, em grande parte, dessas pessoas. E ali você tem uma série de outros atravessadores no processo, né, que vão ganhando, e no final, aquele que arriscou a vida, aquele que arriscou a saúde, que carregou, que trabalhou duro, é o que menos ganha. E o consumidor que gerou o produto, né, só fez isso por amor, só por consciência, né? Agora, precisa ser assim? Óbvio que não. Eu vejo que talvez num processo produtivo organizado, talvez com um modelo de negócio que envolva a academia, que envolva a sociedade, né, eu posso, por exemplo, dar o ganho do catador atual para o próprio consumidor e transferir o ganho do resto da cadeia para o catador. É uma possibilidade e é um modelo que seria bem, bem interessante. A gente pode, inclusive, usar a tecnologia hoje, né, usar criptomoedas, tokens, que gerariam remuneração dentro de um processo tecnológico de plataforma. Isso para citar uma das possibilidades, existem várias outras, você pode fazer N possibilidades aí, né, nesse sentido. E a academia, estando ali dentro desse processo, os pesquisadores como sócios, como empreendedores junto, dentro dessa cooperativa, aqueles que criam os processos produtivos, que organizam, que apoiam, afinal, precisa do catador para trabalhar, né, mas também precisa de gente capacitada para gerir um negócio que se torna complexo. Hoje, o catador, no geral, ele recolhe material e ele vende na maior quantidade possível, né? E muitas vezes não consegue passar desse bloqueio dos imperadores, que são atacadistas, e que vão ali levar, então, a preços muito maiores para as indústrias, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui um caso que a gente viu aqui há uns anos atrás. Teve um período que o papelão estava custando 2 centavos. E papelão tem um problema, porque ele é gigantesco em termos de volume, mas pesa pouco. Então você precisa de um espaço gigante para armazenar, você tem um trabalho gigante para transportar, enfim. E os catadores, então, não estavam querendo muito papelão, porque não valia a pena. Era muito papelão para ganhar o almoço.
para ganhar o almoço. Eu não estou nem falando de ganhar dinheiro digno, não. Estou falando de ganhar o almoço do dia, né? Porque o café da manhã os caras já nem têm mais, né? Não, já perderam. Então, eles conseguiram, por uma parceria com o município, um espaço público emprestado, cedido, incomodado, e começaram a armazenar papelão ali. Não vendiam, mas armazenavam. Jogavam lá. E quando eles conseguiram uma quantidade realmente relevante, o presidente de uma pequena cooperativa foi a uma indústria, direto na indústria, não passou pela atacadista, né, para vender. E aí, quando chegou lá, o cara falou para eles, olha, eu tenho meu fornecedor, para eu aceitar de vocês aqui tem que ser muito mais barato. Só aceito 70 centavos, não pago mais que isso. Era 3, né? Só pago 70. E depois saíram de lá, não, tudo bem, é pouco, mas a gente aceita, e voltaram para casa felicíssimos, né? Quando começaram, então, as primeiras entregas, e o papelão sumiu do mercado, porque aí, de 3 para 70, todo mundo quis entregar para a cooperativa. Um dos imperadores lá do lixo chegou para a indústria e falou, olha, se continuar comprando deles, eu não te vendo mais e você vai ter problema. Foi para o mercado, anunciou para os catadores que eram 8,40. Os catadores precisam comer. Eles estão numa situação de sobrevivência. Por mais que eles até acreditem na cooperativa, existem necessidades básicas que se sobrepõem, inclusive, às suas crenças pessoais. Comer é uma delas, né? Alimentar seus filhos é uma delas, não tem jeito. E eles, então, voltaram a vender lá para o pessoal, para os imperadores do lixo, esse papelão. Quando a cooperativa já não tinha mais para quem vender, já não tinha mais papelão, etc., eles voltaram para 3 centavos. Então, essa é a realidade hoje do mercado, é um mercado extremamente controlado por poucos, né? Obviamente, uma outra situação ali foge dessa, mas são raras, e eu vejo que há a possibilidade de mudar. E para mudar, a gente precisa de um processo produtivo que seja democrático. Qual é a diferença de uma cooperativa para uma empresa? Se o acadêmico participa de uma cooperativa, ele vai ter um voto igual ao catador. É um voto. Não interessa o que ele faz e não interessa quanto tempo ele está lá ou quanto capital ele botou. É um voto. Esse é um dos diferenciais do cooperativismo. O ser humano pesa igual. O sócio pesa igual. O seu capital ele é meio, sua participação ela é meio, mas ela não vai definir esse processo. E em que tipo de transformação a gente pode gerar e que tipo de agregação de valor a gente pode gerar. Óbvio que eu vou trazer aqui para um grupo de acadêmicos, para um grupo universitário, isso aqui tudo é conhecido, mas eu acho que vale a pena para ilustrar, né? Por exemplo, uma coisa que se faz pouquíssimo aqui e se faz basicamente naqueles redes de lanchonete, aqueles que estão grandes produtores de óleo de cozinha, é a conversão do óleo de cozinha em biodiesel, né? A academia pode orientar, estruturar, criar equipamentos mais acessíveis e começar a ampliar a escala para que todos nós, consumidores comuns, pudéssemos, através de uma cooperativa que eu faço parte, eventualmente como apoiador, financiador, né, entregar meu óleo de cozinha, que hoje, na maioria das casas, vai para o ralo. E esse vai para o ralo, vai parar lá no mar. E o óleo de cozinha, todo mundo sabe que não se decompõe com tanta facilidade, né? Então, esse é um das possibilidades. Aí você pega aí 1 litro de óleo de cozinha a R$1, isso nas grandes redes, você vai estar lá, o McDonald's vende, o Bob's vende e tal, mas raramente o consumidor residencial, que é, de fato, na soma, quem tem o maior volume, né, faz isso. Em outros países, você tem pontos de coleta desse óleo, né? No Brasil, não. A gente abusa do meio ambiente, joga tudo no ralo da cozinha e depois reclama que teve enchente, né? Depois reclama que está poluído, né? Mas, veja, o mercado está logicamente construído de modo equivocado. Nem todo mundo tem consciência ambiental, nem todo mundo vai se dar esse trabalho. Ok, aceita isso, né? Não queira mudar o ser humano, não vai conseguir. A gente não conseguiu em 500 anos, né, com tudo que o Brasil tem de bom, mudar a cabeça do brasileiro para a gente avançar. Imagina insistir nessa questão ambiental, ainda mais nesse momento atual da nossa história. Então, insira o consumidor no processo econômico. Talvez esse seja
um dos melhores caminhos para a gente ter um resultado ambiental interessante e uma distribuição de riqueza mais interessante e, mais do que isso, uma ampliação, um aproveitamento maior do lixo que é gerado, dos resíduos que são gerados. Eu acho que, na verdade, você tem um modelo que dá para empreender com os outros. Eu posso não querer catar, mas eu posso sim querer organizar o meu lixo e ganhar por isso de alguma maneira. E eu posso, inclusive, investir coletivamente aí nisso, para que isso me gere no futuro um retorno, para que me gere 2 retornos para mim que sou consciente. Né? Para aquele que não é consciente ambientalmente, vai gerar um retorno financeiro. Para mim, vai gerar 2, porque eu vou ter a certeza de que o total do meu lixo está sendo aproveitado e isso ainda cai um dinheirinho, né? E que não deve ser pouco. Na medida em que você começa a encurtar a cadeia de atravessadores e distribuir a riqueza que hoje é concentrada na mão de poucos, né, você começa, então, a ter algo relevante. Hoje, por exemplo, quanto que é o óleo diesel, Vinícius? Eu não tem tempo que eu não olho, né? 4,40. Então, eu não sei qual é a relação do óleo de cozinha com o óleo diesel, mas ainda que seja 2-1, eu tenho o dobro de ganho aí, né, se eu consigo transformar. A mesma coisa aqui, né, já é comum isso, já é um processo consolidado, industrial, está lá à disposição de qualquer um. Você consegue transformar PET em madeira, né, madeira plástica, uma madeira muito mais durável, de manutenção muito mais barata, com valor muito maior do que a própria madeira. Hoje o quilo do PET prensado está 50 centavos ali, se é que esse valor está sendo pago, né, desse modo. Fora as lógicas de indústria de logística reversa que tem que ser aplicada nesse mercado, enfim. Mas quanto se pagaria por uma madeira, por um piso como esse, né, por uma estrutura como essa de madeira plástica? Existem processos que podem ser desenvolvidos pela academia em parceria com essa cooperativa, onde todos podem ganhar, né, para baratear isso, para tornar o aproveitamento maior, para democratizar o acesso, por exemplo, dessas cooperativas a esse tipo de tecnologia, né? A academia pode fazer parte como sócia dessa cooperativa, atuando exclusivamente no desenvolvimento dessas tecnologias. Não estou falando de caridade, não, estou falando de sociedade mesmo, de estar lá junto, né? Inclusive de buscar aqueles que produzem garrafa PET e pagarem mais para eles do que hoje se paga, porque hoje é nada, né? Mas poderia pagar mais. Esses 50 centavos aí que hoje é pago para o catador poderia ser pago para o consumidor, por que não? Né? Tenho certeza que ia ter muita gente mais preocupada em dar destino para suas garrafas PET que não fosse os oceanos aí, né? A mesma coisa com tecido, né? Já também é uma tecnologia comum. Quantas mais a gente pode ter a partir do PET? O que mais se pode criar a partir do PET? E esse é um papel interessante para a academia nesse processo. E aí, a gente está falando aqui de reordenar todo o mercado, de reordenar todo o processo, de inserir com pessoas que são um pouco mais humildes do ponto de vista financeiro e intelectual, e aproximar, numa mesma cooperativa, juntar todos esses interesses, ou numas, ou em mais cooperativas, né? Juntar todos esses interesses e começar a criar esse tipo de coisa. Obviamente, o que vale mais, né? 6, 7 garrafas PET ou uma camisa gerada com essas 6, 7 garrafas, né? Então, e fora melhoria de qualidade, de conforto, e por aí vai. Então, são muitas as possibilidades, né? O que mais dá para criar? O que mais dá para desenvolver? O que mais dá para testar, né? Se a gente vai, por exemplo, para uma outra área hoje, né, que é a área de geração de energia. Aqui eu usei as fotinhas da solar e da eólica, que são as mais conhecidas, mas o que mais dá para gerar de energia a partir do lixo, né? Como que a academia, por exemplo, poderia atuar nisso? Hoje já é possível você ter as cooperativas de geração compartilhada de energia. Eu moro num apartamento, o Vinícius mora num apartamento, a gente pode se juntar com outras pessoas, conseguir uma terra em algum lugar, por exemplo, eu posso me integrar, fazer um acordo com moradores das comunidades aqui, né, da onde a gente mora, e falar, olha, eu vou te dar um percentual da energia gerada se você me ceder o teu telhado para eu colocar energia solar, e aí eu vou gerar energia integrado com o pessoal da comunidade, que também vai receber energia, né, limpa e renovável
A gente está acabando de ter notícia do governo de que vai ter uma seca. Seca significa crise energética, né? E o estado que mais vai sofrer com isso, obviamente, para variar, é o estado do Rio de Janeiro, que já tem uma das energias mais caras do Brasil, né? Então, se a gente avançasse para um processo de geração de energia das diversas fontes possíveis, através de empreendedorismo nesse setor, seria algo benéfico para a segurança energética do Estado, para os consumidores. Então, esse também é, dentro da área ambiental, uma das possibilidades. A geração de biogás, né? E aqui a gente tem até alguns exemplos interessantes, porque eu tenho desde a geração de biogás. A própria cooperativa de catadores pode separar o material, passar a aproveitar o material não reciclável, né? Para gerar biogás, por exemplo, gerar adubo, né? gerar uma série de coisas aqui. E aí você tem ali um exemplo mais de maior porte, né? Um exemplo de geração residencial já mais organizada, e esse último aqui, que é bem caseiro, mas que funciona, por incrível que pareça, gera gás, né? Agora, será que a academia consegue, por exemplo, criar uma coisa em menor escala, né? E aproveitar esse lixo gerado, esse lixo orgânico, porque hoje a gente busca o material reciclável. Agora, quantos por cento do lixo é reciclável? Eu ouso dizer que, se procurar bem, 100%. Né? 100%. Porque mesmo o biológico ali, você consegue trabalhar na geração de algo, né? No caso aí, adubo e energia e gás. Né? E, enfim, esses foram só alguns apontamentos, algumas possibilidades. A gente poderia trazer aqui vários outros exemplos, mas eu acho que fica aberto aí também para as perguntas, para as discussões, né? Espero que tenha sido útil ali. A ideia era fazer todos pensarem um pouco sobre esse mercado, sobre outras formas de organizar, né? Eu sei que hoje a gente está tendo um avanço das startups, das plataformas, né? Quem sabe nasce um unicórnio aí no setor de reciclagem do Brasil, mas unicórnio não é tudo, né? A gente tem alternativas ali, a gente pode formar umas manadinhas de zebra, que são animais muito mais reais, muito mais factíveis, e que andam em manada e que colaboram para sobreviver ali na savana, né? De todos os leões que atacam, as hienas, os jaguares, enfim. Então, a gente tem essas alternativas. Existe hoje também, mundo afora, um movimento chamado de cooperativismo de plataforma, né? Para cada estrela da morte dessas que tem surgido, essas empresas que viraram mega, que quase que estão virando monopólios em alguns setores, né? Tem nascido uma cooperativazinha Jedi como alternativa ali, né? E se a gente quer liberdade econômica, a gente precisa ter alternativas realmente democráticas, alternativas em que você tenha voz, voto, decisão, ainda que uma decisão coletiva. E o cooperativismo ele se apresenta como uma das alternativas interessantes e efetivamente democráticas para garantir liberdade econômica, para garantir desenvolvimento econômico, né? Para garantir avanço social, garantir fixação de riqueza local, mais integração nacional ou até internacional das atividades. Então, assim, tem um mundo de possibilidades dentro do cooperativismo, no setor ambiental, no setor financeiro, no setor securitário, no setor, em tudo que vocês imaginarem, desde construção de habitações, a criação, até universidades. A gente tem algumas universidades cooperativas pelo mundo, em que os professores são os donos da universidade, né? Enfim, o mundo do cooperativismo ele é bem vasto. Ele é um sistema econômico hoje que está presente em 150 países, que tem cooperativas de porte relevantíssimo. Por exemplo, se as 300 maiores cooperativas tivessem um único país, ele seria a 7ª economia mundial. Né? Para que vocês entendam que não é um movimento econômico irrelevante. Né? Hoje, o Rio de Janeiro, apesar de ser pouco, a gente tem 2,5% do PIB sendo gerado por cooperativas. Né? O Espírito Santo tem 7,5%. Paraná passa bastante disso. Né? Você vai em São Paulo também, ali eu acho que deve estar beirando os 10%.
do PIB sendo gerado exclusivamente por cooperativas. Dentro do agropecuário, mais de 60% da produção agropecuária nacional passa por dentro de uma cooperativa. E hoje, o sistema financeiro conta com 4,5%, né, com as cooperativas de crédito. Então, olhem para esse setor como uma alternativa viável de negócio. Não é ONG, não é caridade, mas é um negócio que socialmente faz a diferença, porque ele tem por objetivo promover justiça distributiva, democracia econômica, sem perder de vista aí uma meritocracia não agressiva, não violenta, porque dá as mesmas possibilidades e oportunidades a todos, integra todos, compõe interesses. Esse é o cooperativismo. Espero que tenha sido interessante para vocês e a gente fica à disposição para as perguntas. Você pode até criar milionários, mas você não cria bilionários, esse é o ponto, né? Não vai. Não, a cooperativa, você pega a Copersucar, né, Açúcar União, ela é reconhecidamente uma das maiores produtoras de álcool e açúcar do mundo, né? A diferença dela para qualquer outro setor é que ela distribui essa riqueza para milhares e milhares de produtores rurais que a compõem. Você pega aqui no estado do Rio, né, nossa Coagro, né, que produz, é a única produtora de açúcar aqui do estado e produz 5% do etanol que a gente consome aqui no estado, né? Distribui essa riqueza para 10 mil pequenos produtores. São 10 mil famílias, mais 3 mil empregados, então são 13 mil famílias que vivem dessa cooperativa, né? E que, se fosse uma indústria de capital, certamente estaria enviando dinheiro para outro estado, para o exterior, né? Como acontecia antigamente, antes da cooperativa. Então, consegue se realizar negócios de tamanho equivalente, de importância equivalente, mas com a diferença de distribuir a riqueza para muito mais gente e, com isso, fazer a economia girar de uma maneira muito mais eficiente. Eles deram um passo na frente, né? Que hoje a gente distribui a energia que compra do mercado. Eles não só distribuem, como geram, e geram a partir de várias fontes, desde a eólica até a solar, mais aquela produzida a partir do lixo, a partir da queima de gases, né? Enfim, eles tentam espremer tudo que eles podem para gerar essa energia, e aí, com isso, eles conseguem entregar uma energia muito mais barata para o cooperado, né, Vinícius? Vamos, assim, acho que é importante a gente esclarecer algumas coisas. Primeiro ponto é que há um problema de conhecimento do cooperativismo no estado do Rio, já não é tão assim em outros estados, porque a gente tem muitos bons, grandes exemplos, né? Mas o Rio de Janeiro é um estado-país, é maior do que muitos países, é complexo, né? Não existe um Rio de Janeiro só, né? Cada pedaço, só da cidade do Rio, né? Zona Oeste, Zona Sul, né? Zona Norte, cada um é um mundo diferente. Então, acho que as boas cooperativas, aquelas meio que se diluem nesse mar de estímulos, né? Fora isso, a gente tem aqui as mega empresas do Brasil, muitas delas estão aqui. Coca-Cola voltou para o Rio, né? A Petrobras, e por aí vai. Então, é bem difícil você conseguir, concorrendo com o estudo Rede Globo, né? Concorrendo com isso tudo, dar visibilidade adequada ao cooperativismo, talvez no volume que a gente precise dar para mudar alguma coisa aqui no nosso estado. A gente tem um movimento chamado Rio Mascope, que a gente tem se esforçado muito para dar essa visibilidade, está em todos os eventos. Então, isso é um trabalho constante que a gente faz, e que, obviamente, está com a academia divulgando esse modelo, entendendo e estudando e aprimorando negócios com base cooperativa é fundamental, né? Agora, é difícil também querer que todo mundo entenda tudo
de cooperativa, né? Todo mundo que já foi sócio de uma limitada, eu pergunto, eu sou advogado por formação, atuo na advocacia, né? E eu pergunto para vários clientes, você leu o seu contrato social? Eu não consigo contar a quantidade de vezes em que me foi pedido apenas para ler um contrato, porque a resposta que o cliente queria na consulta que foi feita era objetivamente aquilo que estava escrito no contrato social dele, né? Então, assim, é difícil, as pessoas também, às vezes, querem que um catador, por exemplo, compreenda o funcionamento, o detalhe, o estatuto de uma cooperativa no detalhe que raramente as pessoas conseguem compreender, né? Dentro do funcionalismo público, eu tenho certeza que tem muitos professores que nunca leram o regimento da universidade ou o seu próprio estatuto, né? Então, isso é da realidade. Agora, isso altera a forma de entrega econômica que a cooperativa faz? De modo algum. Ele vai continuar ganhando. Obviamente, o cooperativismo ele tem 7 princípios, né? E o 5º princípio é educação, formação e informação. Isso está na estrutura, na base do cooperativismo, a gente tem que fazer isso de modo constante. Mas não quer dizer que, à medida que os cooperativos avancem, isso não vai gerar benefícios, né? A cooperativa ela tem uma questão chamada de dupla qualidade, em que você, ao mesmo tempo, é sócio e consumidor, sócio e trabalhador ou sócio e fornecedor, né? No exemplo que a gente trouxe aqui de uma cooperativa que inclua o gerador de lixo, ele pode ser sócio da cooperativa, sim, né, na condição de fornecedor do produto reciclável e ser remunerado por isso. Obviamente, em que nível vai depender da evolução, da eficiência do valor agregado que aquilo gere, né? O catador vai estar lá na condição de sócio e trabalhador, né? O pesquisador vai estar lá também na condição de sócio e fornecedor de tecnologia, de informações, de apoio, enfim. Isso são pontos. A gente pode e terá o maior prazer de fazer isso com qualquer universidade. Com o Rise, então, vai ser um prazer muito maior, né? Mas, de cara, aqueles que têm interesse, a gente já tem uma plataforma de cursos gratuitos, está à disposição de todos, assim, desde o Entendendo a Sociedade Cooperativa até cursos um pouco mais avançados, até cursos de inovação, design thinking, enfim, uma série de coisas que hoje estão na moda e estão à disposição daqueles que queiram lá na nossa plataforma. No Capacita Cop, mas vocês acham ela pelo nosso site, que é facinho de lembrar. É rio.cop, www.rio.cop, só isso, né? Então, sem prejuízo, a gente pode fazer algumas reuniões constantes, processos de mentoria, né, bate-papos regulares com os acadêmicos, os empreendedores, com as empresas júnior. Estava aqui, né, já falando com a Isabela sobre possibilidades dentro do setor de medicina, né? Ela participa de uma empresa júnior muito curiosa, que é o setor de medicina. Eu falei, vamos aproximar das Unimedes, vamos levar também cooperativismo para o roadmap de vocês, porque vocês só estão olhando empresas, mas tem outro mundo. E esse mundo ele é muito vasto, porque se uma cooperativa não me serve como meu sustento, né, como aquilo que me gera o trabalho, o pão de cada dia, me serve como redução do meu custo de vida ou como democratização do acesso a algumas coisas. Eu sempre dou esse exemplo. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu queria que ela estudasse numa escola que desde a primeira infância tivesse programação, empreendedorismo e finanças, além do currículo formal de qualidade. Essa escola não existe nem para rico nem para pobre hoje no Rio de Janeiro. Ela não existe, não importa qual é o colégio. Na primeira infância você não tem isso. É uma escola que eu preciso criar, é uma escola que eu preciso adequar e talvez o cooperativismo me dê isso. Então, perceba, não é uma questão que vai me gerar renda, não é uma questão que vai me gerar economia, mas simplesmente uma construção a partir do cooperativismo que vai me democratizar, vai me possibilitar o acesso a uma educação que talvez só os filhos de bilionário, na atualidade, obviamente isso vai ser uma evolução para logo, para quase todas as escolas, mas na atualidade tem. Então, o cooperativismo ele serve para muita coisa, não só para ganhar dinheiro, não só para economizar dinheiro, mas também para dar acesso.
democracia econômica. Perdão se eu me alonguei. Você lembra do exemplo que eu dei da escola que eu quero para minha filha? Ela pode ser o que ela quiser ser. Ela quer ser uma bailarina, ela vai ser a bailarina mais empreendedora, que sabe programar e saca muito tecnologia, finanças e etc. Esse é o ferramental que eu quero dar para ela enfrentar esse novo mundo. Assim, isso acho que vem da lógica que a educação brasileira e as políticas públicas do Brasil foram construídas. O brasileiro foi educado para ser empregado. O brasileiro foi educado para fazer concurso. Só. Né? A gente passa a universidade inteira, e graças a Deus tem eventos como o Rise, que tem mudado isso. Mas a gente passa a universidade inteira aprendendo a ser empregado. Você não tem aula de empreendedorismo. Na medicina, eu fiquei até feliz demais de conhecer a empresa júnior da Isabel, porque... Da Isabelle, né? Desculpa. Se dá uma confusão, esse negócio de Isabelle e Isabela, elas não gostam, não. Mas, enfim, isso, porque você está ensinando as pessoas a empreenderem, a parar de pensar em serem empregados, porque o emprego vai acabar. Como a gente conhece hoje, ele vai acabar. E uma grande parcela de emprego já acabou. Né? Quem pôde se digitalizar nessa pandemia o fez, quem pode se automatizar nessa pandemia o fez. Né? Quantas inovações surgiram em tempo recorde para substituir trabalhos de menor complexidade e até de maior complexidade. A gente estava falando hoje cedo aqui que em poucos anos, 5 a 10 anos, a atividade de anestesiologistas, que hoje é tão complexa, né, gera uma série de problemas, vai deixar de ser uma atividade profissional, vai passar a ser uma atividade robótica de inteligência artificial e ponto. Acabar uma atividade, né, intelectual, pensa nisso, numa área tão sensível. Então as pessoas precisam aprender a empreender. E aí o problema hoje é justamente esse, porque aquele que sabe empreender quer logo ser milionário, quer logo ser bilionário, quer montar um negócio sozinho, acha que só ele pode fazer tudo, né? Porque também a gente aprendeu a ser uma sociedade de gente egoísta, de gente individualista, que não acredita que negócios coletivos podem resolver a sua vida em um grau talvez muito maior, né, do que outros, em que você pode compartilhar a riqueza com as pessoas e viver muito bem, porque, na verdade, você não precisa ter, você precisa ter o acesso, você precisa ter democracia. Eu não preciso ser bilionário para ter uma escola como essa que eu citei. Eu só preciso encontrar pessoas que, como eu, queiram criar essa escola por um preço justo, porque eu vou ser dono da escola e consumidor dos serviços dela. Né? Então, até pessoas mais humildes podem, então, ter acesso, democracia aos bens da vida. Esse é, talvez, o ponto que trava o empreendedorismo cooperativo e até individual no Brasil. Né? Cooperativamente, como o Vinícius disse, é até mais fácil. O problema é que pouquíssimos conhecem. E aqueles que são empreendedores, como eu disse, são, em regra, individualistas. Então, a gente precisa mudar a lógica da educação brasileira, precisa criar uma educação empreendedora, né? Porque esse é o único caminho para esse país avançar nos próximos anos, não digo nem para avançar, porque a gente está atrasado. A gente foi em Israel, por exemplo, e em Israel as crianças estudam, essa escola ela existe em Israel, né, para todas as crianças. O israelense ele não nasce orientado a procurar emprego. Ele nasce orientado a empreender. E não para empreender para o país dele, porque não há consumo para aquilo que eles criam. Eles nascem orientados a empreender para o mundo, e isso é uma estrutura do país. Né? E é por isso que um país extremamente infértil, extremamente complicado, belicoso, consegue ser o que é, uma potência mundial em todos os aspectos econômicos, aspectos militares, em todos os aspectos. Né? Enfim, então, essa é a diferença que vai fazer aí, talvez, eventos como o Rise, mudança, né, da lógica acadêmica, de trazer um acadêmico empreendedor, de fazer com que eles acordem, que não vão ser empregados de ninguém, que eles podem empreender e podem mudar esse quadro. Eu acho que esse é o caminho.
né? Parabéns aí para a professora e para todos os organizadores do RISE. Eu sugiro, Mônica, que a gente crie talvez algumas reuniões ali para um bate-papo, alguns brainstorms, algumas mentorias, porque aí a gente vai conhecendo o perfil para aí ter os insights certos para poder propor algo que realmente faça diferença. Não tem, não dá para a gente propor nada de antemão porque a gente não conhece, né, com profundidade o público, né? Eu acho que na medida em que a gente começa a se conhecer, a se identificar, a gente consegue ajudar com muito mais eficiência, né? Eu acho que eu tenho dentro da sua fala, você falou muito ali de compartilhar as coisas, enfim, de criação de propósito, né? Eu tenho uma certa implicância, eu uso, gosto, acho que a qualidade é inquestionável, mas das plataformas digitais, né? Principalmente das big techs, porque o pessoal até nasce com um propósito. Aí depois vai para Wall Street, vende a alma para o diabo só quer o dinheiro, o propósito só funciona enquanto der dinheiro, quando não der mais, se eu puder dispensar o propósito, eu dispenso. Aí você que tinha um propósito ganhou muito dinheiro e depois vai criar galinha na África, igual o Bill Gates está tentando fazer para comprar a alma de volta. Só que o diabo não vende, né? Já era, já perdeu, né? Não vai comprar de volta. Então, existem outras formas de fazer, né? Existem outras formas de fazer. Enfim, e o cooperativismo é uma delas, não é a única, mas é uma delas. Eu acho que a gente está à disposição para esses papos quantas vezes você quiser. Eu me coloco à disposição pessoalmente para isso.